Amém, irmãos? Nós vamos fazer hoje vocês perceberam, um culto mais sucinto em função do batismo que teremos, da ceia. E como hoje é dia de ceia, de celebrar a ceia do Senhor, e também nós temos alegria pelo batismo que teremos logo mais, na nossa saída daqui, eu gostaria de revisitar um texto. Nós já meditamos algumas vezes, mas é um texto para mim que traz sempre paz ao nosso coração, que traz confiança, que está registrado lá em Romanos, no capítulo 8. Eu gostaria que você fosse comigo, aproveitando também que estamos aí próximos tivemos a celebração da Reforma Protestante, essa lembrança. Vamos aproveitar para falar sobre essa verdade da graça de Deus, enfatizá-la mais uma vez. Romanos 8, nós vamos ler o final do capítulo, versículo 31, Romanos 8, verso 31. O cântico no final desse texto, Paulo vai dizer assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Te damos graças, Pai, pela Tua palavra, que nessa hora ela venha falar poderosamente aos nossos corações, que ela encontre em nós uma boa terra que venha produzir frutos, que essa palavra, Deus, venha trazer a confiança, a convicção, que o nosso coração seja tomado de paz, porque essa palavra é a Tua, Deus, e Tu tem a palavra final. O Senhor decreta, Deus, sobre a vida de cada um, sobre os tempos, e nós devemos descansar exatamente porque Tu tens o controle da história. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo João vai dizer na primeira carta dele que o verdadeiro amor dissipa, lança fora todo medo, porque o medo, ele supõe castigo. O medo olha para Deus tomado por esse receio de ser castigado, condenado, e evidentemente o pecado traz esse temor no nosso coração, esse desespero. O ser humano é incapaz de produzir qualquer coisa por si mesmo. Ele é incapaz de conseguir obter o favor de Deus pelos seus esforços, por meio de boas obras, por meio de algum intermediário que não seja Cristo. E para se livrar desse medo, desse pavor da condenação, do castigo, somente em Cristo Jesus, João vai dizer, essa convicção do Deus que ama, do Deus que nos ama na pessoa do Filho Jesus. O Deus que nos acolhe na pessoa de seu Filho Jesus. E eu penso, meus irmãos, que não existe texto na palavra de Deus que seja mais revigorante, apacentador do nosso coração do que esse capítulo 8 de Romanos. Eu costumo dizer sempre aqui, você está com alguma dificuldade no coração, vá para Romanos 8 e deixa a palavra de Deus entrar na tua alma, no teu coração. Paulo escreve nesse capítulo, e a carta aos Romanos é a que ele mais trabalha doutrinas fundamentais, como a justificação, santificação, ele fala da redenção, ele vai trabalhar muito nessa carta aos Romanos. Os argumentos que ele usa, inclusive, são estudados em universidades, as primeiras fundadas nos Estados Unidos por puritanos. Essa argumentação é estudada no direito que Paulo utiliza aqui, a fim de trazer essa convicção no coração do cristão.
E se você depois olhar, você vai perceber que Paulo vem falando que Cristo nos libertou de qualquer tipo de sentimento de condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Ele vai falar que o Senhor nos libertou também de uma vida de fracasso. Nós conseguimos viver uma nova vida porque nós recebemos o seu Espírito. Nós vivemos não segundo a orientação da carne, mas segundo a orientação do Espírito de Deus. E ele vai dizer um pouco antes daqui que ele nos liberta inclusive de uma vida de desesperança. Nós olhamos para a vida com esperança. E essa esperança move o coração dos cristãos. Inclusive todas as mudanças no Ocidente, elas são frutos dessa esperança cristã. O fato de esperar a vinda de Cristo, essa era vindoura que a Bíblia promete, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais choro, onde nós viveremos em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, é o que moveu os discípulos, os apóstolos, os cristãos, a fim de evidenciar essa redenção que tinha iniciado nas suas vidas com a chegada do Filho de Deus. Por isso que nós cantamos aqui Colossenses 1, falando que não há lugar em que a graça não venha tocar, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o pecado toca o homem, as relações do ser humano, toca a relação trabalhista, de agora em diante você vai transpirar. O trabalho era uma bênção, faz parte do DNA, mas agora é manchado pelo pecado. Então tudo foi afetado. Se foi afetado pelo pecado, será tocado pela graça. Por isso que ele diz que a própria natureza anseia a revelação dos filhos de Deus. O texto sagrado diz que a Nova Jerusalém desce dos céus. Não fala de outra terra, fala de novos céus e nova terra. Então, depois de falar dessa libertação, ele conclui com um cântico. O chamado Cântico da Vitória dos cristãos em Cristo Jesus. E que cântico maravilhoso, né? São esses cânticos que devem encher o nosso coração, não como muitos cânticos que a gente ouve hoje em dia, completamente baseados no homem, que falam da exaltação do homem. Esse cântico traz paz ao coração, porque fala daquilo que Deus fez, do plano da Trindade para redimir a nossa vida e a criação. Quais verdades, então, trazem essa libertação do medo, que dissipam o medo do nosso coração? Primeiro, Paulo, nessas perguntas retóricas, ele vai dizer que Deus é o nosso protetor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira verdade que Paulo quer deixar claro para nós é que Deus está do seu lado, está do nosso lado. Existem inimigos, evidentemente, existem oposições, nós vamos enfrentar esse tipo de situação, e ele mesmo trabalha isso nesse trecho, nesse cântico. Todavia, é preciso você ter a convicção de que o Deus soberano, que sustenta a criação, e o escritor de Hebreus vai dizer que o universo, ele é sustentado pela palavra do seu poder, é ele que sustenta a criação. Esse Deus que sustenta tudo, que tira governantes, que coloca governantes, cuja palavra é final, que a história caminha para o seu propósito, ele está dizendo, esse Deus está do nosso lado. Esse Deus em que o próprio diabo tem que prestar relatório. Por isso que Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, porque tem um pessoal que acha que o diabo está em pé de igualdade, é uma luta do bem contra o mal, é uma ideia que não é cristã. O diabo é o inimigo derrotado, é por isso que ele tem que chegar lá e Deus fala, de onde você veio? Ele tem que prestar relatório, lá como diz o livro de Jó. É por isso que ele pede para Jesus, eu posso peneirar o Pedro? Ele fala, Pedro, o diabo pediu para te peneirar, mas eu roguei por você. Ele está debaixo da autoridade de Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E ele diz que esse Senhor está ao nosso lado. Isso deveria trazer uma paz tão grande, porque a nossa dívida é somente com Deus, não é com o diabo. A nossa dívida é com o Pai. Ele está dizendo, aquele em que nós devíamos está do nosso lado. Por que eu vou temer? Por que o meu coração vai se encher de medo, de espanto? Paulo e Stephanie vão se batizar logo mais.
Deixa essa palavra, Paulo, sempre caminhar na tua vida e cada um de nós, Stephanie. Quando vier aqueles momentos de dúvida, lembra? Deus está do meu lado. O Pai está ao meu lado. Ele é o meu protetor. Mas Paulo continua dizendo que ele também é o nosso provedor. Primeiro ele diz, Deus é o teu protetor. Se Deus é por nós, quem pode ser contra? Depois ele vai dizer, aquele que não poupou seu próprio filho, veja comigo aí, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? O próprio Deus que abriu mão, que entregou o seu filho, não vai dar tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada, para a nossa vida? Ele não dará todo o nosso suporte espiritual para viver uma nova vida? Por isso que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 3, ele fala assim, o seu divino poder nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Tudo que eu preciso para viver uma vida piedosa já foi concedido por Deus. O que eu tenho que fazer é expandir essa compreensão na minha vida. A palavra de Deus, o Evangelho, diferente das religiões humanas, ele não começa do imperativo para o indicativo. As religiões dizem, faça isso, obedeça, é o imperativo. E aí você vai ter essa situação, essa condição. O Evangelho é o contrário. Portanto, já que estamos em Cristo Jesus, você vive uma vida nova. Você já tem aquela condição. Então ele começa do indicativo. Aí ele fala, já que você está assim, viva essa nova realidade. Não é uma troca para obter um favor, não, você já está em Cristo. Deixa essa salvação expandir na tua vida. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas ele vai dizer, porque é Deus que efetua tanto querer como realizar. A ideia é a expansão dessa nova vida. Ele nos concedeu suporte para a vida espiritual, para uma vida de piedade. Mas à luz da palavra de Deus, nós sabemos que esse mesmo Deus cuida de nós. E o texto mais conhecido no mundo deixa isso claro, quando todos os dias, talvez, não sei se você faz isso todos os dias, mas muita gente no Brasil clama todos os dias, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa compreensão de que Ele traz provisão para nós. E no mesmo texto do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, ele vai falar, não andeis ansiosos, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer e beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, não é o corpo mais importante do que roupa. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aí ele fala assim, observe as aves dos céus, olha só, não trabalha, não colhem, não armazenam em celeiro, contudo o Pai as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Veja como crescem os lírios dos campos, que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Ele fala, se Deus veste a erva, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vai vestir muito mais vocês, homens de pequena fé? Então não fica preocupado, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, porque quem corre atrás disso é pagão. Quem se preocupa com isso? Você, porém, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, comida, bebida, vestimento, vos serão acrescentadas. Para de se preocupar com o amanhã, que o amanhã vai trazer as próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Para de ser ansioso. Para de ser escravo da ansiedade. Ansiedade é medo. Nós estamos falando aqui que Cristo, que o nosso Deus nos liberta do medo. Eu não posso viver ansioso, escravo da ansiedade. Ansiedade é medo. E a maioria dos nossos medos, saiba que eles não são nem reais. A gente fica criando um monte de fantasma na cabeça. E se. E a Bíblia diz, Deus é o teu provedor. Acorda todos os dias sabendo que se você se levantou, é porque Ele está te sustentando. Que Ele te dá sabedoria, que Ele te dá força para trabalhar. E que Ele nos chama exatamente a viver a fé do maná. Tem para hoje. É confiança todo dia.
É um convite, meus irmãos, para andar pela fé. É Abraão, sai da tua casa, sai desse sistema. Você vai sair do seu conforto e vai aprender a depender de mim. Nós somos chamados para depender de Deus. O nosso chamado é andar tendo a palavra como nosso pavimento, nosso chão. É sair do barco, do lugar do conforto. Por isso que ele topou o que Pedro diz: se és tu, me manda ir ao teu encontro. Jesus falou: venha, sai desse conforto e pisa na água, porque a minha palavra vai ser o chão para você caminhar. Não existe lugar mais seguro para caminhar do que a palavra de Deus. Não é um chamado para loucura, para o fideísmo, para lançar fé na fé, para eu colocar uma expectativa em Deus achando que Ele vai recompensar a minha expectativa. É lançar a minha fé na palavra de Deus, porque Ele cumpre a palavra dEle, não as minhas loucuras. Se Ele me deu palavra, se Ele me deu promessa, eu posso descansar na promessa dEle. E uma das promessas é essa: olha, Ele vai cuidar de você. E mesmo quando for difícil, saiba que Ele vai te dar força para passar por isso. Paulo diz assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei passar a necessidade, já tive fartura, eu posso tudo em Cristo, Ele me fortalece, Ele me capacita. Nos momentos de escassez, Cristo me deu força, Ele me capacitou, Ele é comigo. Cristo é com você, meus irmãos. Cristo é com você. Então Ele é nosso provedor, Ele nos supre para a nossa caminhada de vida cristã, tanto no aspecto do suporte espiritual, como também Ele vem trazendo provisão e cuidando de nós. Mas Paulo diz algo a mais aqui. Ele fala que Deus é o nosso justificador. Ele, primeiro, aquele que não poupou seu próprio filho, antes entregou por todos nós. Aí depois ele vai dizer no 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Por que eu vou temer a acusação de Satanás sobre a minha consciência? Como eu disse há pouco, se o próprio Deus a quem eu estava devendo diz, justo. Uma vez que eu estou em Cristo Jesus, Ele olha para mim e olha para você como justo. Você está justificado. Aquele que estabeleceu o padrão, e esse padrão é expresso na sua lei, está dizendo para nós, você é justo. Porque não tem a ver comigo nem com você, tem a ver com o que Cristo fez. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Você e eu não conseguimos cumprir aquilo que a lei exige. É impossível viver isso. E se você quebrou um ponto, a Bíblia diz que você é culpado de quebrar tudo. Então está todo mundo em dívida, até porque a gente já nasceu em pecado. A gente já herdou o pecado de Adão. Então, eu não sou pecador porque eu peco porque a minha natureza é pecaminosa. A palavra hebraica rata lá tem a ver com isso. Eu sou incapaz de atingir o padrão de Deus, mas louvado seja Deus porque Ele enviou o seu Filho e Ele cumpriu esse padrão. Ele cumpriu todas as justas exigências da lei de Deus. E ao cumprir isso, e eu depositar a fé nele, eu me refugiei, me escondi nele. Aí o Pai agora olha e vê Cristo em nós. Calvino vai dizer, acontece uma união mística. Cristo fala assim, dá aí o seu pecado, eu vou pagar o preço por ele. Ele fala, toma aqui a minha justiça, se cobre dela, se veste dela e persevera nessa justiça. Confia nessa justiça. Coloque os méritos na obediência de Cristo e eu me torno justo, justificado. Tem uma palavra importante aqui que ele usa, escolhido. Os escolhidos de Deus. A salvação tem a ver com uma escolha de Deus. O chamado de Deus que traz esse milagre não tem a ver com etnia, não tem a ver com boas obras. Se você olhar depois do capítulo 9, que ele fala da soberania, ele vai dizer que o Israel de Deus não é étnico. Tem a ver com o chamado. Tem a ver com milagre. Não tem, se fosse por etnia, tinha motivo para se gloriar. Paulo vai dizer em Filipenses, não, eu, nessa lógica legalista, tinha todos os motivos para me gloriar. Sou judeu, nascido da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, rigoroso observador da lei, mas ele fala, agora por causa de Cristo, eu considero isso aí tudo lixo e esterco.
Isso não vale nada perto do conhecimento, da grandeza do que Cristo fez. Então não tem a ver com etnia, tem a ver com escolha. É Deus quem escolhe pela sua graça. Ele que nos chama. E esse chamado é eficaz, por isso que Jesus para, Mateus, segue-me, na hora, larga tudo e segue. É quase uma ordem. Tem a ver com escolha. Tem a ver com esse chamado. Por isso que Jesus vai dizer em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então a gente, obviamente, você tem aí a sua responsabilidade e eu tenho a minha, e essa é uma daquelas doutrinas que a gente não consegue conciliar totalmente nesse lado da existência. É um paradoxo, não é uma contradição. Existem outras doutrinas assim na Bíblia, como a Trindade. A gente entende a palavra de Deus dizendo que são 3 pessoas e um Deus, mas não dá para compreender tudo isso, porque se trata de Deus. Tem um lado que é mistério. Jesus Cristo é totalmente humano e totalmente divino. A gente entende as necessidades de se defender essa doutrina, que tem a ver até com a nossa própria salvação. Jesus Cristo representa o homem diante de Deus, e ele tem que ser Deus porque a dívida era infinita. E aí ele paga o preço dessa dívida infinita, ele ressuscita dos mortos porque é Deus. Eu entendo. E a Bíblia fala de responsabilidade humana e soberania divina. Então é uma antinomia, mas não é uma contradição. A gente só não consegue entender completamente. Tem um lado de mistério nessa doutrina, como essas outras que eu citei. Como outras antinomias que existem na vida, né? A gente entende informações separadas, juntas fica difícil. Por exemplo, o pessoal aí que estuda a luz, ela é partícula e ela é onda. Só que quando você junta as duas informações é uma antinomia, não dá para entender as duas informações juntas. Existem antinomias na realidade, então não é uma contradição, é um paradoxo. A gente entende isso. Deus chama, então você fala, não, eu escolhi Jesus, eu quero andar com Ele. Mas você só falou isso porque o Pai um dia te atraiu. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. A palavra lá no grego é necros, da onde vem a palavra necrotério. Estava morto, ou seja, você não tinha condição de fazer nada, nem eu. Se você só disse Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque o Pai te ressuscitou. É isso que diz Efésios capítulo 2, do 1 até o 10 pelo menos, você vai ver exatamente essa palavra do apóstolo Paulo. Então ele nos desperta. Tem a ver com essa graça. Então Deus é o nosso justificador. Por que temer, meus irmãos? Se Paulo vai dizer aqui também que Cristo é nossa absolvição. Vai comigo aí agora no verso de número 34. Quem os condenará? Quem pode nos condenar? Pois é Cristo quem morreu, antes ressurgiu dos mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Olha o tanto de informação que Paulo coloca aqui. Por que eu vou temer uma condenação se Cristo é o sacrifício que me absolve, que me torna inocente, justo diante de Deus? Ele vai dizer, ele morreu, é o sacrifício pelo nosso pecado. Foi quitado já, não tem que temer. Por isso que eu falo, vá sempre para esses textos, meus irmãos. Tem gente que fica, né? Graças a Deus aqui a gente tem ensinado, mas vez por outra encontra irmãos aí na rua e o pessoal, perdi a salvação, o cara fica nessa perde e ganha, não existe isso na Escritura. Se é possível perder a salvação, então é possível reconquistar, a lógica é essa. Eu perdi um dia, na outra semana eu fui na igreja, estou bem com Deus, eu ganhei. Você está se baseando no seu esforço. Quem está em Cristo, Ele não vai abrir mão de você, você foi escolhido, você foi chamado, Ele te atraiu. Então ele está dizendo, ele morreu, a dívida foi aceita, o sacrifício foi aceito, a dívida foi paga. Ele ressuscitou, ou seja, tem certeza que ele venceu. Ele ressuscita e vem avisar, ele aparece para os discípulos, justamente para nós termos a certeza, o sacrifício foi aceito, a vitória é certa. Não precisa temer nada, você venceu. Em Cristo você tem vitória. Mas ele continua, ele fala, ele está à direita de Deus. Só que tem a ver com posição de honra e poder. Ele está à direita do Pai, ele está numa posição de honra e de poder. Ele tem toda a atenção do Pai e a estima do Pai. E aí ele conclui falando assim, e agora à direita de Deus, tendo a atenção e a estima do Pai,
Ele ainda intercede por nós. Baseado nessas informações, não tem como ter medo no coração. Ele te absolve porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus, e Ele te dá a garantia, está intercedendo por nós, Ele tem a atenção do Pai e intercede por cada um de nós. E aí ele conclui falando que Cristo é o nosso acolhimento. E aí, leia comigo os versos finais. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai dando vários exemplos. A tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, profundidade, qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está dando a certeza de que em Cristo o Pai te abraçou, o Pai te acolheu. A tribulação, se vier, e ela virá, na verdade, é para te fortalecer e para me fortalecer. Tribulação no Novo Testamento sempre produz algo para nós. Se nós estamos olhando para Cristo e perseverando, ela sempre vai produzir alguma coisa boa para nós. Ela produz perseverança, ela produz caráter aprovado, ela produz esperança, ela sempre vai produzir algo bom em nós. Por isso que, um pouquinho antes, aqui no capítulo 8, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a tribulação vier, é para te melhorar somente, não precisa ficar apavorado. Não tem uma galera que ouviu uma doutrina errada na televisão, através desses homens aí, que acha que às vezes a vida cristã é tudo e bem. Não, pelo contrário, a vida cristã vai te colocar em muitas tribulações. Paulo, quando ele fortaleceu os discípulos, lá em Atos 14, ele diz assim, é necessário, através de muitas tribulações, entrarmos no reino dos céus. É o ensino de Paulo para os discípulos que ele fez, para as igrejas que ele formou. Atos 14, 22, salvo engano. Ele fala isso depois de ser apedrejado, ser considerado morto. Aí ele passa e diz, é necessário, através de muitas tribulações, entrarmos no reino dos céus. A tribulação nos separa? Não, ela te fortalece. A angústia te separa? Não, ela mostra que eu sou frágil e dependo de Deus. Às vezes é bom que venha, para a gente não se sentir autossuficiente, às vezes vem a angústia para a gente olhar para Deus, depender dEle, para nos lembrar. Como C.S. Lewis vai dizer, Deus sussurra no nosso ouvido por meio da prosperidade. Mas sendo maus ouvintes, ele então gira o botão do amplificador e aí ele vai gritar através do sofrimento. Ele vem e essas angústias nos fazem olhar para ele. A perseguição vai nos separar? Não, ela testifica que nós somos discípulos. A perseguição mostra que você é discípulo de Cristo Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, diz Paulo a Timóteo. Não tem que estranhar, se está vindo perseguição, sinal que você está andando com Cristo. Sinal que você está proclamando algo que vai na contramão do sistema caído desse mundo. Você não está cedendo ao discurso relativista, politicamente correto. Está chamando, né, o Ricardo, ainda o menino de menino, não de menine, né? Então vai vir perseguição, virá. A circunstância também não determina nada. Por isso que a gente não pode julgar pela aparência. Ele vai dizer a fome, a nudez, o perigo, a espada, isso não determina nada. Por isso que você não pode julgar as coisas por aquilo que parece. Lembra sempre da palavra para as igrejas lá do Apocalipse? Tem uma especial que é para Filadélfia e Laodiceia. Para Filadélfia, Cristo fala assim, você tem pouca força, mas eu coloquei uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. É uma igreja aparentemente fraca, pobre. Ele fala, ninguém vai fechar essa porta. Eu mesmo abri essa porta. E aí para Laodiceia, que parece uma igreja rica, próspera, ele fala assim, eu vou te dizer, você acha que é rica, está dizendo que é rica?
você enxerga, está se gloriando do que você tem, eu te digo, você é miserável, pobre, cega, você está nua. Então nem sempre é o que parece. Às vezes a gente olha para alguns lugares e parece, olha, Deus está abençoando, e às vezes Deus está reprovando. Boa parte das vezes ele reprova, hein? Não, mas tudo, olha como que está acontecendo lá, o fulano está melhorando, está progredindo, ou a igreja está crescendo, às vezes Deus está reprovando, porque o que determina não são essas coisas externas, o que determina é a fidelidade à palavra dele. O que determina, por exemplo, o sucesso seu enquanto cristão e o sucesso de uma igreja, não é o número de membros, não é o poder que ela possui, é a sua fidelidade à palavra de Deus, é isso. No final seja fiel. É isso que vai prevalecer sobre nós. Então a circunstância não determina. E por fim ele fala, nem mesmo seres espirituais, não tem anjo, não tem principado, potestade, nada pode te afastar do abraço de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te afastar disso. Ele já nos acolheu. Então Paulo aqui, meus irmãos, ele faz esse medo do nosso coração dissipar completamente. Ele nos liberta de qualquer tipo de medo. Porque em primeiro ele fala, Deus é o teu protetor, Deus é aquele que provê na nossa vida, Deus é quem nos justifica, Cristo é a nossa absolvição, e por fim ele fala, em Cristo você tem certeza de acolhimento. Meus irmãos, que a palavra de Deus ela possa revigorar a tua alma nessa manhã, no dia de hoje, durante a semana, que você possa experimentar dessa paz, que só em Cristo nós podemos desfrutar. Amém? Fecha os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Com esse mesmo coração, pedir para os irmãos distribuírem os elementos, e que com essa certeza nós vamos participar desse momento da ceia do Senhor. Te damos graças, Pai, pela Tua santa palavra, poderosa. Essa palavra, Deus, é que elimina de nós qualquer tipo de carnalidade, tudo aquilo que é terreno. E a dúvida, o medo são coisas terrenas. O justo, ele vive pela fé. A tua palavra se torna a sua estrada, é por onde ele caminha. E essa palavra, Deus, ela fala para nós, como vimos aqui, de que o Senhor está com cada um de nós. Teu filho Jesus, em Mateus 28, ele coloca uma palavra que nós devemos carregar no nosso coração. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Teu filho Jesus disse certa ocasião, no momento de angústia dos apóstolos, eu preciso ir para que eu possa enviar o Consolador, o Paracletos, aquele que caminha ao nosso lado. Ninguém aqui que está em Cristo Jesus anda sozinho. Nós contamos com a presença do Teu Santo Espírito em nós. É o Deus que nos ajuda, é o Deus que nos habilita a viver uma nova vida. Por isso eu peço, Pai, tira qualquer tipo de ansiedade do coração da Tua igreja. Ansiedades, Deus, que vão aparecendo ao longo da semana, quando chega o boleto, quando chegam as dificuldades, que os Teus filhos lembrem dia após dia, que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que está conosco, que é aquele que alimenta a ave e veste o lírio, é o que cuida da Tua igreja. Lembre-se das palavras do Teu Filho Jesus, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja, Pai. Não importa o período obscuro que a gente viva, não importa se são imperadores, se são ditadores, o Senhor diz, o inferno não prevalece contra a Tua igreja. Por isso que num período de perseguição severa, a Tua igreja multiplicou, a Tua igreja cresceu, o sangue dos mártires se tornou a semente da Tua igreja. Nós não temos que temer a autoridade de homens, nós não temos que temer o diabo, porque o Senhor está conosco, Deus. E essa certeza faz, Deus, o medo do nosso coração ser lançado fora, Pai. É nessa palavra, Deus, que nós podemos nos achegar com confiança, porque temos certeza que um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, podem distribuir os elementos da ceia. Obrigado.
Você reconhece Cristo como teu Senhor, demonstrou isso através do batismo, participa desse momento conosco da ceia. Lucas 22:15, Jesus diz: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai, eu reparti entre vós, pois vos digo que não há mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu, dizendo: isto é o meu corpo,